relação à falta de material, primeira coisa que a gente tem que pontuar em relação à falta de material, antes de falar em como a gente vai superar isso, é que se você tem, de repente, um trabalho onde você tem pessoas dentro de uma hierarquia que estão acima, como gestores, supervisores, coordenadores, diretores, enfim, toda parte estratégica de gestão do esporte, você tem que deixar bem claro que você precisa de material e material de qualidade para o seu trabalho. Isso tem que ser, antes de você iniciar qualquer trabalho, você tem que, de repente, se informar e muitas empresas, muitos órgãos públicos, de repente, têm estratégias para aquisição de materiais, ok? Então, se você está dentro de um órgão, de uma organização que, de repente, tem uma estrutura, você precisa se colocar e deixar bem claro que você está, de repente, se virando, está se organizando, está fazendo o melhor que você consegue com aquilo que você tem, mas que você precisa, sim, dos materiais disponíveis aí para desenvolver um projeto de treinamento de qualidade, tá? A gente tem muitos materiais disponíveis, alguns são mais caros, mas outros, de repente, são materiais simples e que qualquer estrutura aí mínima que você tenha tem condição de adquirir. Mas a gente vai partir aqui de uma situação onde o profissional, ele organiza um projeto e nem sempre ele vai ter as condições adequadas, muitas vezes ele vai começar do zero e realmente é muito difícil quando você tem essas condições, mas isso não é desculpa para você não desenvolver um trabalho de qualidade. Você consegue sim desenvolver um trabalho de qualidade. A gente vai partir aqui com algumas dicas para quando você tem uma bola. Gente, e assim, por incrível que pareça, muitos profissionais, muitos professores, e alguns deles até em organizações, certo? Dependem, às vezes, de muito pouco material. Então, a educação física no Brasil, e aí eu coloco o futsal dentro da área da educação física, realmente é muito carente ainda em boa parte do Brasil. Então, se a gente tem alguns lugares que já tem uma estrutura legal, já possui uma consciência muito melhor em relação de repente, aos benefícios que os projetos esportivos possam trazer em todas as esferas, tanto na esfera de saúde, qualidade de vida, quanto na esfera esportiva, econômica, política, enfim, o esporte ele é uma potência para você conseguir benefícios, certo? Mas muitas vezes ele é utilizado como ferramenta aí para outros meios, e aí as pessoas acabam não utilizando tão bem os recursos disponíveis, e o professor sofre e sofre muito com isso. Qual é a sugestão para quando você tem pouco material? Você precisa investir em metodologia, em conhecimento, em estudar, em gestão e otimização, às vezes, daquilo que você tem. Então, eu vejo muitos professores trabalhando com essa metodologia, muita gente que de repente, poderia estar desenvolvendo algo muito melhor, mas que naquele momento se viu ali com poucos recursos, poucos materiais, mas de repente conseguiu fazer aí o básico, tá? Mas com muita qualidade e ser competitivo. Então a ideia aqui é essa, é que você, a partir de uma dificuldade, você consiga transformar isso em competitividade. Isso vai valorizar muito o seu trabalho, e à medida que as coisas forem melhorando, você vai ter condições de adquirir esses materiais que você sonha, que você merece, que você precisa e que vão elevar ainda mais o nível do seu trabalho.